Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast preferido, Brasília do Meu Coração. Se você ainda não segue o nosso canal, não se esqueça de se inscrever e apertar aqui no sininho para você receber a notificação de todos os novos episódios que a gente gravar. Deixe também o seu like e o seu comentário sobre o episódio de hoje aí no final. E hoje, com muita alegria, vou receber aqui o Daniel Oliveira. Daniel Oliveira, baterista aqui de Brasília com mais de 30 anos de experiência, inclusive internacional. Opa, É professor, autor de livros técnicos sobre bateria e fundador do Instituto IDU, Instituto Daniel Oliveira, mas a gente fala IDU e nós vamos falar sobre isso no episódio. Daniel, muito obrigado pela sua presença, muito feliz de você estar aqui com a gente para contar a sua história. obrigado, Cacheta. Prazer em estar aqui, prazer em te conhecer, conhecer toda a equipe, pessoal de primeira, e vai ser um prazer poder falar com vocês sobre a trajetória de um baterista. Legal. E antes de falar de bateria, vamos falar um pouquinho como é que tudo isso surgiu da sua história. Você não nasceu em Brasília. Não nasci em Brasília, eu sou mineiro não praticante, que eu costumo dizer. A família é de Montes Claros e eu nasci em BH, eu e meus irmãos, e vim para Brasília com 10 anos de idade. Meu pai veio para passar 6 meses a trabalho e o resto é história. Isso foi há muito, não vou falar em que ano que vocês vão saber, eu vou pagar de velho aqui, Não, nós mas dois. pouco novos, né? Enfim, e daí ficamos por aqui. Eu, E foi a terra onde eu cresci, a terra que me acolheu, que me ensinou praticamente tudo. Você não tem sotaque mineiro, nem eu também sou mineiro não Ah, praticante. que legal! Sou de Patos de Minas, a Uau! gente veio para cá na década de 80, né, meados ali da década de 80 e ficamos por aqui. Tipo eu. E a É. gente costuma falar que Brasília não tem sotaque, né, Daniel? Eu acho que nem eu nem você temos sotaque. Não, Talvez para as pessoas de fora a gente tenha algum se sotaque. você falar véi, você é de Brasília. É, mas aí já é gíria, né? Não, mas Brasília tem várias você gírias. falou véi, ó, Brasília. É. É Brasília total. E você morava onde aqui na sua infância? Eu cresci na 106 Norte e foi uma quadra que eu tenho memórias maravilhosas, que, poxa, eu podia tocar bateria do meu quarto, você não tem noção, era maravilhoso. Eu Asa sei Norte era que meio vazia, né? Nem tinha ninguém era para meio vazio, reclamar. exatamente. Não, eu tinha um vizinho de cima do Itamaraty, que tava sempre viajando. O de baixo, antes das 7 horas da noite, também não aparecia. Então eu chegava do colégio e ia estudar bateria, então estava tudo tranquilo. Eu já tive reclamação do bloco da frente, mas aí era problema dele com o síndico dele, não tinha nada a ver com isso. E você estudava onde? Ali Então, É na Asa Norte mesmo? eu estudei, quando eu cheguei aqui, eu estudei no CEUB, depois eu fui estudar no Dom Bosco, depois voltei para o CEUB e fui para Alvorada. Aí fiquei na Asa Norte E praticamente. quando que começou a bateria? Seu pai te deu uma bateria. Porque tem isso, né? Às vezes você ganha aquela bateria de brinquedo, vamos dar pro menino ali Não, meu pai não batucar. ia ser tão doido assim. Não. Não, 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 Como é não, que você não, falou? não. Eu quero tocar bateria. É que Pai, aquele, quero, compra uma bateria pra mim. dar uma bateria pra uma criança assim é que nem dar uma arma, sacou? Não faz isso, não. Se bem que eu fiz isso com meu sobrinho também. Olha aí. Meu irmão quase morre. Você quer matar? Quer me matar? De novo, não, não faz isso. Então, quando você não escolhe tocar bateria, a bateria te escolhe. E eu digo que você geralmente é picado pelo Baterococcus. Aí você fica infectado por aquilo e você é aquela criança que batuca em tudo, que bate em tudo. Inclusive, obrigado por ter me avisado para não bater na mesa, para não dar É. problema no microfone, para o nosso técnico não sofrer aquele pancadão no fone, que eu sou assim, batucar é a minha vida. E você é aquela criança que bate em tudo, que batuca em tudo. E aí, com 14 anos, eu tive a oportunidade de sentar pela primeira vez numa bateria de um vizinho meu no mesmo bloco. Aí já saiu alguma coisa. E aí eu ouvi um disco do Rush que o meu irmão ganhou, chamado A Show of Hands. Aí tem um solo de bateria maravilhoso do Neil Peart. Aí quando eu ouvi aquele solo, eu falei: a coisa ficou séria, eu vou ter que estudar isso aí. Aí fui estudar, isso foi em 1990. Comecei a estudar, Ainda adolescente. ainda adolescente. Mas você foi estudar por conta própria? Você pegou aqui, porque tinha aqueles caderninhos, né? Eu lembro que o Não, pessoal do não, não, violão, tipo, não, não, comprava os não. caderninhos e As ficava. revistinhas, É, e as tal. revistinhas. Você Não, foi para pra uma bateria não, escola? eu fui para uma escola, fui estudar na Musimed com o Mark Hum. William, que é um batera que gravou o primeiro disco da Cássia Eller e foi para o Rio depois, está lá até hoje, Só extremamente isso, bacana. só isso você foi estudar, só com o Com cara da esse cara, KCL. que era o cara aqui em Brasília. É. E foi uma grande oportunidade. Realmente eu já comecei com um cara muito experiente, um cara muito bom, que me abriu caminhos, assim, que me encurtou caminhos absurdos. E aí foi paixão à primeira vista. Era só o que eu queria fazer, era estudar, tocar bateria. Aí consegui que meu pai me desse uma bateria usada, assim, já de aniversário, com 6 meses de bateria nas costas. Aí consegui convencê-lo a me dar uma bateria. E era uma bateria assim, que dava para estudar, e era só isso, sem luxo, sem nada. E aí,
Com 1 ano e 7 meses de bateria, eu comecei a dar aula como professor substituto numa escola. E aí comecei a ganhar o meu dinheirinho e a coisa foi. A coisa foi fluindo. A Musimed é uma loja famosa aqui em Brasília. Tem ela É, ainda? tem, tá na Asa Sul, era no Conic, Ah, inclusive aqui perto. E tinha a Musimed e a Artmed, que era a escola de música. E aí o seu Borromil, que é o fundador, ele é do leste europeu, de ex-república soviética, fugiu daquela loucura lá e veio para o Brasil, um tremendo trompista. Aí, se eu não me engano, ele foi trompista da Sinfônica do Brasil no Rio. Aí veio para Brasília, a gente nunca conversou sobre o motivo, e ele fundou a Musimed, que é Borromil Med, que é do sobrenome dele. E aí fundou a Musimed e a Artmed, que era a escola onde tinha esses professores e tal. Hoje a Musimed está na 304 Sul, se eu não me que a engano. Musimed é uma loja de venda de instrumentos, né, não era uma É, mais escola. de partituras, é uma das grandes lojas do Brasil de partitura, método e etc. Ele tá vivo ainda, você Tá, sabe? tá vivo. Pô, podia convidar ele para vir aqui Seu Borromil então, é figura. falar da Tem uma Musimed, da tremenda história da história, Musimed. com certeza. E se eu não me engano é uma das 2 grandes, a Musimed e a Freenote são as maiores aqui no país para comprar método, comprar partitura, eles são demais. Legal. E o seu pai te deu a bateria, então ele apoiava essa sua ideia de virar baterista, assim, de tocar bateria. Não, ele sempre falava: "Ó, é um hobby, né, tudo certo". Mas o que que acontece? Em contrapartida, tinha que tirar nota boa na escola. Não, no primeiro ano eu tomei pouco. Estudou mais bateria do que matemática. Só estudei bateria, matemática é um problema. E é engraçado, só saindo um pouquinho falando da matemática, porque eu sempre tive problema com matemática. Não sei se foi a metodologia que me ensinaram, enfim. E quando eu me vejo, eu estou estudando música. Música é matemática, só que matemática de uma forma. Eu digo matemática com swing. Aí quando eu me vejo um tempo atrás, estou eu lançando um livro de polirritmia, que é uma criação de andamentos paralelos de música que é totalmente comprovado por matemática. Eu falo: "Cara, olha onde eu fui me meter", o mundo capota, né, impressionante. A matemática não saiu da tua vida, não Não teve saiu da jeito. minha vida, ela entrou de uma outra forma mais tranquila, sem eu saber, quando eu vi eu falei: "Ah, você". Aí o que que acontece? Aí eu comecei a tocar e aí a gente teve uma conversa em casa, eu mudei de escola. Na verdade, aquele ano foi um ano que reprovaram, acho que 20 e tantos alunos de 30 e poucos da minha sala. Quando minha mãe foi pegar o meu histórico escolar, ela viu aquele tanto de mãe de amigo meu lá na fila, ela entendeu que não era só a gente também. Aí eu fui estudar no CEUB, que era bem mais tranquilo, acho que a metodologia era mais legal. E Isso no ensino médio, no segundo grau. segundo grau. Isso não, fui na oitava série. Segundo grau já revelou nossa idade aqui, É, Daniel. exatamente, enfim. Aí, nessa brincadeira, o CEUB era mais tranquilo, e aí eu começo a dar aula de bateria já estudando no CEUB, aí então eu estudava de manhã, dava aula de tarde, e de noite eu ensaiava ou tocava. E a conversa em casa era a seguinte: faça o que você quiser, eu não quero saber se você vai fazer tudo, para onde você vai, mas você tem uma média em casa, e se a sua média não for atingida em casa, a gente vai ter que conversar e vai ficar feio. Talvez eu tenha que tirar a tua bateria. É, então Aí você ficou preocupado. Aí eu fiquei preocupado, exatamente. Então eu conseguia manter a média, conseguia dar aula, conseguia estudar. E é engraçado, quando você começa a trabalhar cedo, a sua visão sobre profissional, até seu profissionalismo também muda completamente. Até o seu desempenho na escola é outro. Você entende o lado do professor. Eu também era professor de bateria, né? Então eu acho que uma coisa que eu posso recomendar para todo adolescente, cara, arruma um trabalho. Você vai enxergar o mundo de uma forma que você nunca pensou e é muito legal. É. O trabalho dignifica a pessoa, né, e além Totalmente. disso te dá uma visão mais responsável das coisas, inclusive Total. do estudo da escola. Isso. Não que não seja legal, eu acho muito legal. Eu acho super legal. E eu acho que tem que fazer mesmo. Agora, faz uma coisa que você gosta. Sim, não, sem dúvida. E aí você conseguiu terminar o segundo grau lá no CEUB, Não, eu fui para Alvorada depois, que o CEUB começou com as aulas à tarde, aí me impedia de dar o tanto de aula que eu dava. Então, você teve que mudar de escola por causa da bateria. por causa da bateria. Tava sério já o Tava negócio. sério, e tava tocando, aí ia para o Rio tocar, ia para São Paulo tocar, ia pro Nordeste, fazia um monte de coisa, fazendo turnê. Até que um dia no Mas você Alvorada. ia tocar como? As pessoas te chamavam: "Daniel, vem tocar comigo", porque não era uma banda. Não, já Você não toquei ti você tinha uma eu banda? toquei com uma banda que teve um certo nome na época, foi os Cachorros das Cachorras. Foi muito louco. E assim, a Hoje ia gente ser cancelado essa totalmente banda. cancelado, assim, não era politicamente correto não, mas era bem legal. A gente fez Circo Voador, fez Aeroanta em São Paulo, fez um monte de coisa, viajava pra caramba, tocava direto.
E aí um belo dia a coordenadora lá da Alvorada, eu não lembro o nome dela, mas ela pô, foi tão legal comigo, eles me chamam na sala dos professores, eu falei: "Que eu fiz, né, cara?". Chamar na sala dos professores, você sabe como é que era, É, era tenso. alguma coisa teve. Aí estavam os professores lá e vieram me falar: "Ah, a gente sabe que você é músico profissional, você vai ser músico profissional, essa é a tua vida. Então faz o seguinte, não esquenta com nota não, faz tuas turnês, só não faz zona na sala de aula e tá tudo certo, que a gente garante o teu lado aqui". Cara, foi maravilhoso. Aí você ficou tranquilo, né, Aí eu aí te fiquei aliviou. aliviou pra caramba. E eu achei super legal, super consciente da parte deles, até porque a grande função do segundo grau na sua vida é te passar no vestibular. Se eu já estava apto a fazer a minha prova específica e entrar onde eu quisesse, para que que eu vou ficar enrolando o menino com um bando de coisa que nem s não vai rolar para ele, não vai saber de nada. É. Então foi muito legal. E aí, obviamente, sempre que eu ia tocar, eu tocava muito no Gates também. Você lembra do Gates, né? Lembro, Ah, já fui garoto. no Gates. Gates domingo à noite Nós era somos da insano. mesma época, É, eu parece tô que não, ligado. mas nós somos. É, o meu cabelo branco. Aí, poxa, pegava a garrafa de uísque para os caras, chamava os professores tudo, tacava na mesa, e era um barato, assim, ia com os Você professores. falou do nome da banda, cara, eu Hã. tô lembrando aqui, eu tenho um primo que tocava bateria também, Quem é é? Renzo Borges o nome dele. Cara, o nome não me é estranho. Ele mudou para o Rio tem muito tempo, ele mora no Esse Rio. Não nome sei se não. ele continua tocando bateria, mas Aham, ele não virou um baterista profissional, ele tem outra atividade, né. aham. Mas eu tô tentando lembrar aqui o nome da banda, que era um nome, aterrorizante, assim, para as famílias. É. Aqueles anos Eu vou 90 foi tentar muito engraçado, é, teve muita coisa louca. eu vou tentar lembrar até o final, cara, mas era um nome, É, assim, que que a galera olhava e barato. falava: "Putz, cara, esse nome é meio pesado, hein". É, tinha de tudo. E aí você terminou lá o 2º grau, E você foi aí fazer faculdade ou não? Você já falou: "Ah, não, é bateria mesmo, não preciso então, fazer faculdade, eu no não quero fazer nada". Brasil no Brasil, na época, não tinha faculdade voltada para performance, que era o que eu queria fazer, jazz performance. E aí, já no segundo grau eu tinha uma ideia de tentar uma faculdade nos Estados Unidos, dessas mesmo de música da pesada. E graças a Deus eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos fora quando eu era criança, eu morei quase 3 anos lá. Meu pai foi fazer o mestrado. E aí o inglês já estava legal, já estava resolvido. Então eu sempre comprei uma revista americana chamada Modern Drummer, e eu sempre lia, eles falavam das escolas, falavam de quem era o baterista da onda, quem estava, e era uma revista muito grande que abrangia o mundo inteiro. E adiantando isso 20 e tantos anos no futuro, eu virei colunista deles. Caramba, Depois de um tempo, eu nunca pensei, eu o me vi mundo nisso capota, o né, mundo meu. capota, é muito doido. Aí, Mas é muito do trabalho que você faz, né, Daniel, porque quando você se dedica a alguma coisa, você se torna uma referência naquilo, outras coisas começam a acontecer que você nem estava se planejando para aquilo, você mas é começa a ver consequência portas, né. da sua entrega naquilo, É, do seu estudo, né, da sua performance, daquilo que você foi construindo ao longo do tempo. sim, e é o que eu te digo, é um dia de cada vez. É de pouquinho, não existe milagre: "Ah, vou estudar um ano e vou virar o cara". Desculpa, eu nunca vi isso acontecer. Você acha que hoje as pessoas estão um pouco assim, querendo tudo de imediato? Eu acho. O Eu cara entrou na aula de acho bateria, já quer ser baterista de uma banda quer grande. tocar no Rush, né, É, tipo, nem o batera do Rush conseguiu em um ano ser o é, batera do Rush, não vai ser é. ele, né. Eu acho que sim. Eu acho que é um fenômeno hoje em dia, acho que em todas as áreas. Eu lembro que quando eu pô, aí, assim, adiantando um pouquinho na história, eu me preparei durante 2 anos, gravei um material, ganhei uma bolsa na Berklee, que é a melhor escola de música do mundo, chama Berklee College of Music, lá em Boston. Aí beleza, o que que eu vi lá de tão absurdo? Era o acesso. Isso nos anos 90, você não tinha YouTube, a internet estava com, pô, minha primeira conta de e-mail eu tive lá. E cara, lá você tinha acesso, então você tinha todos os grandes músicos do mundo iam tocar lá no BPC, que era o Berklee Performance Center, que era o teatrão deles, era um teatro para 1.400 lugares dentro de uma escola, tipo, o tamanho da Sala Vila Lobos dentro da escola. Enfim, e todos os grandes artistas iam lá, ia a Chick Corea, ia, sei lá, o Miles e todos os músicos da pesada. E lá eles tinham um acervo absurdo, uma videoteca, cara, de VHS. Aí você pegava, deixava a tua carteirinha, pegava um VHS do show do fulano, ano tal, dia tal, aí você levava e você ficava na sua estação, você assistia. Aqueles vídeos não saíam de lá. Então você podia ver todo mundo em loco, assistir o workshop de todos os meus heróis da bateria, enfim. E hoje em dia você tem o YouTube, que você tem isso tudo lá de graça para todo mundo. E aí o que me posso dizer até que me revolta, é como é que você não tem, assim, 10 vezes o número de bateristas brasileiros sensacionais?
ou mesmo no mundo. Como é que esse povo não aproveita isso? Cara, era tão difícil na época. Você tinha o VHS, que aí um amigo fazia uma cópia para você, da cópia, da cópia, da cópia, com a qualidade ruim, e para você conseguir ver esses caras tocando. Porque assim, o acesso que você tinha era ver na televisão, e não passava na Cara, televisão. talvez porque hoje os adolescentes querem ser tiktokers, os caras não querem ser É, músicos. Naquela época, na exatamente. década de 80, todo mundo queria ser músico Não, mas nem isso, ou pra que jogador de futebol, entendeu? Então é, você queria aprender um instrumento, você queria montar uma banda, você queria viver daquilo. Hoje aham. eu não vejo muito isso, até um resultado do que é a nossa música hoje, porque, por exemplo, a gente não tem novas bandas de rock, por exemplo, com grandes bateristas, Eu assim, ou pelo menos eu não acho conheço, ou pelo menos não tá aí na mídia. sim, Antes era um caminhão de bandas boas caminhão de gente surgindo, tocando, gente boa tocando e super tanto na bateria quanto na guitarra, no sim. baixo e tal. Olha, não, tem muito músico bom, novo, mas assim, não tem na quantidade que deveria ter, Entendi. pelo acesso que se tem. Tanto, pô, nos anos 90, no começo dos anos 90, você não podia importar instrumentos, você não importava metodologia. Lembro quando eu comecei a tocar bateria, só chegavam no Brasil, acho que uns 3 métodos importados. E, assim, poxa, tem 1 milhão de outras coisas além disso que poderiam ajudar muito você no aprendizado. E outra coisa, eh talvez é pela questão de mercado também. Eu acho que, infelizmente, o nosso nível de educação caiu absurdamente. Você tem um investimento maciço em educação no Brasil, mas você vê pelo ranking internacional de matemática, de ensino geral e etc., que os alunos daqui são bem fracos. Não aprendem, né? Não A média aprendem. só cai. É, só cai. E eu acho que isso também reflita na questão de acesso à alta cultura. O acesso à alta cultura, a cultura, na verdade, a arte, ela é feita para inspirar. No meu ver, tá, é só a minha opinião, certa ou errada. A arte para mim não pode ser o cotidiano. A arte tem que ser uma coisa absurdamente bonita, talvez complicada e inspiradora. Não algo que você vê no dia a dia. Dia a dia para mim é dia a dia, porque você não vai se inspirar com o normal. Desculpa, eu acho isso medíocre. Medíocre no caso, nota 5, Uhum. tá. É, En medíocre é mediano, né? Porque as mediano. pessoas É. confundem o que é a palavra, acho que é uma Levam para coisa um lado um pejorativa, pouco né? pior, é. É. Não, bom não é, mas também não é esse horror. Uhum. Então você vê que a grande coisa, acho que talvez falta vontade de pensar, de você ver um quadro, sei lá, do Picasso ou do próprio Dali, ou do próprio Van Gogh, e você ficar olhando aquilo, você vê a riqueza de detalhes, a riqueza de linguagem, ou seja, a forma dele ver o mundo. Isso eu acho que talvez seja a busca maior de um artista, seja a assinatura. Ou seja, Fernando, se você desenhar uma casinha, você vai desenhar daquele jeito. E vai ser aquele jeito e vai ser o seu jeito. Ou quando você vai cozinhar alguma coisa, feito pela sua mão é uma coisa, pela sua avó é outra coisa. Que a sua avó, de repente, tem aquela receita que você tentou e nunca conseguiu, porque a mão dela é a mão dela. Então, essa questão de identidade é muito forte. Então, voltando àquele assunto, eu acho que, poxa, o nível da cultura ficou baixo. E com o nível de cultura baixo, você não consegue realmente sair dali. Você tem que realmente se alimentar com coisas inspiradoras para você ter inspiração também. Você vê, por exemplo, um país como a Alemanha. A Alemanha, se eu não me engano, no final do século XIX já tinha encerrado o analfabetismo. E eram alguns reinos bárbaros e tal. Aí tudo bem, teve aquela loucura toda da Segunda Guerra Mundial, o país acabou. Você via que quando em 45 você não tinha nenhum prédio em Berlim, não sobrou nada. E 20 anos depois eles já estavam no topo do mundo, isso a Alemanha Ocidental. Então, por quê? Porque as pessoas têm a questão da cultura. Isso é que faz um país, o Japão também, isso é que faz um país ter uma base sólida, porque se acontecer qualquer intempérie, você vai lá e se reinventa. Eu concordo contigo, Daniel. E acho até que deveria ter um incentivo maior nas escolas de base ali, Eu acho que a base é tudo. se tiver uma aula de música, por exemplo, uma aula de artes, no qual você pudesse incentivar as crianças a tocar um instrumento. Eu até Sim, ia fazer uma pergunta sobre isso, só concluir o meu claro, raciocínio, claro. porque você nem todo mundo vai virar um grande instrumentista, Não, claro mas que só não. de você aprender a tocar um instrumento, mesmo que você não leve aquilo adiante, pode mudar a tua vida e facilitar aprender outras matérias que talvez você Muda. fique bom aquilo ali. Eu digo E a minha como pergunta é essa, hum, se você entende que uma criança sendo
levada a tocar um instrumento, incentivada a tocar um instrumento, se aquilo muda as conexões neurais dessa criança e incentiva o cérebro dela a absorver outros aprendizados que vão modificar a vida dela no futuro quando ela for um adulto. Exatamente, ajuda. Eu, inclusive, até postei um vídeo recentemente falando exatamente desse tópico. Eu digo por mim, a minha coordenação motora virou um animal completamente diferente, a minha rapidez de raciocínio, a minha criatividade e a minha cognição, ou seja, muda tudo. E outra coisa, isso numa criança que está aberta a aprender coisas, não tem aqueles preconceitos que nós, quando vamos crescendo, vamos adquirindo, é muito mais fácil. E para uma criança também entender que ela está conseguindo fazer uma coisa, o sentimento da vitória, da consecução de algo, isso é muito bom para o ego dela. Ela fica feliz, ela já não fica aquela criança acanhada, ela sabe que ela pode. E outra coisa, ela sabe que ela pode participar de um todo, ou seja, quando você vê um tanto de criança numa orquestra tocando e a criança vai e ouve o resultado final, que é a música, ela sabe que ela é parte daquilo ali, que sem ela não seria a mesma coisa. Então ela sente essa importância e aprende a trabalhar em conjunto. Então eu acho que o ensino de música sério, tá? É muito importante. Muito, muito, muito importante. E te digo um outro exemplo. Uma vez eu estava em turnê pelos Estados Unidos, aí fomos chamados para dar um workshop no condado de Hardin, em Kentucky. E a gente foi dar um workshop numa escola que era uma escola de um bairro pobre, que era num bairro, assim, que eles chamam de bairro negro e tal, que não tinha toda a grana, todo o incentivo e etc. Mas, por outro lado, como é que eles enxergam? Eles enxergam que se pô, a gente não tem estrutura física, a gente vai mandar a melhor estrutura de pessoal para lá. Então, você viu uma professora com doutorado dando aula para criança na quarta série. E eu vou te falar, essa professora, isso foi uma coisa assim, uma das coisas que mais me impressionaram na minha vida. Ela se chama Diane Downs e ela tem um trabalho chamado The Incredible Leopard Percussionist of Louisville, Kentucky. Cara, ela faz uma banda de percussão com essas crianças, assim, ela não é a professora de música da escola, ela é só a professora da quarta série. E junta essa molecadinha de 7, 8 anos de idade para tocar música com vibrafones, xilofones, marimbas, bateria, prato de choque, tudo. Cara, que fica sensacional. E eu te digo, eles não tocam bem para crianças de 7 anos, eles tocam bem de verdade. Então recomendo para todo mundo que procure saber desse trabalho dela. É uma coisa que eu assisti a pô, 20 e poucos anos atrás, quando eu estive lá nessa turnê. E vou te dizer mais, eu fiquei muito assustado com uma criança, eu nunca me esqueci desse nome, chamava Veliz. Ela veio me perguntar: "Pô, você é brasileiro e tal, qual a sua música favorita do Tom Jobim?". Cara, como é que uma criança em Kentucky, nos Estados Unidos, no meio do nada, vai ter uma música favorita do Tom Jobim? Pelo amor de Deus, que absurdo de nível cultural é esse? Isso que eu achei que falta aqui no Brasil. Hoje, infelizmente, a criançadinha vai saber do MC X ou Y, ou daquelas coisas que a gente sabe como são. E ela falou que ela gostava muito de Wave, porque o Wave tinha só a mesma melodia que é modulando. Eu falei: "Caraca, a menina já entende de modulação, olha isso". É impactante. É um Aqui, talvez absurdo! nenhuma criança vai saber quem é Tom Jobim, nessa idade É, aí, né, 7 anos prova de idade, eu falei: "Meu é. Deus, olha A isso". não ser que tenha pais ali que apresentem e tal, e falam, Ah, pois e é, e isso ela fica isso ela escutando. aprendeu com a professora da quarta série É, dela, pelo amor de Deus, olha que é. absurdo. Mas você falou que ganhou uma bolsa em Berkeley, Aham. as maiores escolas do mundo, né, de música, e as pessoas podem olhar e falar: "Ah, esse cara aí deu sorte". Não, como é que foi isso? Cara, a Como é que sorte se chegou? Como é que chegou? chama, Você foi atrás, ou alguém te descobriu, alguém te indicou? Como é né, que acontece isso de você ganhar uma bolsa? primeira coisa é você querer se desenvolver e você entender que certos níveis de desenvolvimento você tem que correr atrás, não é aqui que vai ter. Ou não é no talvez em São Paulo que vai ter esse nível de ensino, de conhecimento. E aí o que que eu lembro que na Modern Drummer, a revista, eles tinham propagandas da Berkeley, de algumas outras. E aí eu fui, como é que eu vou descobrir o endereço desse negócio? Pô, na Modern Drummer tinha o endereço da Berkeley. E aí eu procurei a casa Thomas Jefferson. Aí na casa Thomas Jefferson, eles tinham um guia de universidades nos Estados Unidos, que tinha um curso de música e que ofereciam scholarship, que são as bolsas. E aí eu peguei esse guia, fui lá na biblioteca, ia anotando, papel e caneta, papapá. Aí fiz uma carta padrão, datilografada, aí você tirava o xerox e tal, não sei o quê. Não, nem podia tirar o xerox, cada uma era para a Universidade X. Aí assinava e mandava, punha no correio para perguntar como eram os programas de bolsa dessas universidades.
Aí Você depois mandou de uma carta para os Estados carta, Unidos, carta de pelo pa correio. pelo correio, de papel. Aí nisso, dali 3 semanas, um mês, você começa a receber as respostas. "Ah, então, para você conseguir bolsa aqui é assim, é assado, não sei o quê, Não tinha um nã-nã-nã-nã-nã". site, né, para você A consultar naquela internet época. não existia, a internet foi rolar acho que uns 3 anos depois, foi começar. E aí você começa a receber essas cartas e fala: "Pô, legal, me interessei nessas 3". Aí fui tentar para essas 3 o que que elas pediam. Aí passei, cara, 2 anos mais ou menos estudando para conseguir ter o nível de material que eles pediam. Eles pediam na época uma fita demo, ainda fita cassete, aí que você tinha que mostrar um monte de estilo, um monte de coisa, aí também o seu resumê, o que que você já fez, o que que você toca, o que que você faz, uma redação, carta de recomendação, beleza. Aí foi 2 anos em cima disso, eu fui estudar música amazônica, estudar como é que os caras tocam lá, porque assim, nem adiantava eu tocar rock, nem jazz, nem bossa nova, pô, os caras conhecem, né, então deixa eu entrar num game que eles não conhecem, porque eu vou ser o rei desse negócio. Então eu fui gravar coco de roda, fui gravar toada, maracatu de baque virado, coisa que não chega lá. Então, aí fui pesquisar, fiz uma pesquisa a fundo, aí compus as músicas, gravei as bases com sintetizador e etcétera, e fui para o estúdio gravar as bateras. Aí gravei as bateras. E assim, isso juntando com a gravação que eu fiz com orquestra aqui em Brasília, com big band, com um guitarrista super famoso aqui em Brasília, que é do Brasil, que eu fui tocar na época, enfim, com um monte de trabalho, isso condensado numa fita de 20 minutos, que era o máximo que eles ouviam. E mais alguma peça escrita por mim também, o solo, que eu que tinha que compor o solo e mandar para eles, e um monte de requisitos. E aí mandei, e rolou. E rolou. E foi lindo. Porque ou não você já tinha, né, vamos O não eu tentar, já tinha. tem que ir Então, assim, atrás, tem que a acreditar. sorte acontece quando você começa a estudar 8, 9, 10, 15 horas por dia, durante alguns anos, aí você começa a ter sorte. Aí rola mesmo. Uhum. Aí É, não, mas eu cara, eu nem sei se é sorte, eu acho que quando você faz por merecer, o mundo, o universo, ele começa a conspirar ao teu favor. E aí começa. as coisas vão acontecendo sem você precisar se esforçar tanto mais, porque você já merece aquilo, Mas entendeu? depende, viu, Fernando? Isso meio que abrange um monte de coisa, não é só ser bom naquilo. Porque você já ouviu falar da fábula da ratoeira? Não. Que na época da Fala aí peste pra gente. época da peste bubônica na Europa, assim, cortando as coisas, estava morrendo todo mundo de peste bubônica, peste negra, não sei o quê, aí tinha um cara no meio da floresta negra lá na Alemanha que consegue desenvolver uma ratoeira que matava 5.000 ratos com cada lapada e usava um mínimo de queijo e etcétera, que era a ratoeira mais eficiente que já existiu na galáxia, uma coisa maravilhosa. Só que ninguém conhecia ele, ninguém ficou sabendo da ratoeira, todo mundo que tinha que morrer de peste morreu, e ele morreu junto com o invento dele. Então, ou seja, não adianta você ser maravilhoso se você não tem soft skills para conhecer as pessoas, para Isso. conversar com as pessoas, para tratar com gente, porque negociação, além de conhecimento na sua área afim, é tudo. Posso te dizer que recentemente, deve ter um mês, eu fui banca para escolher os professores da Escola de Música de Brasília. Fui banca lá na UNB para escolher, enfim. E uma coisa que pegava era o tratamento das pessoas. Isso era super avaliado. Como é que eles se portavam, como eles te tratavam, como eles se vendiam. Então a questão de você saber se vender, saber vender o seu produto conta pra caramba. Sem dúvida, vendas é tudo, né, É cara? tudo, venda é tudo na vida. Venda é tu Então essa parte de soft skills eu acho que o pessoal negligencia. E é tão importante quanto o que você sabe na atividade fim, porque tem muita gente boa, muito boa, assim, talvez até sensacional, na atividade fim que não chega a lugar nenhum, porque não sabe lidar com gente. É verdade, você tem razão. Mas Uhum. voltando um pouco aqui na sua adolescência, na sua infância, qual o local, assim, de Brasília que tá na tua memória, assim, que você te dá uma nostalgia, que você lembra, você gosta, você queria voltar naquele tempo? Tem algum lugar é a Musimed lá quando você estava Né, eu acho que Brasília inteira, cara, eu gosto daqui. você gosta de em quais lugares você gosta de Cara, eu que você gosto de tudo, tudo é bacana, assim, Brasília é uma cidade bacana, né? desde a quadra, desde enfim, tudo. Toquei em muito lugar aqui que era legal, pô, o Gates era massa, fiz muito som massa lá. Próprio Teatro Nacional também, pô, toquei lá recentemente, foi bacana. Teve aquela peça do O Grande Sertão do Zé Ramalho, que é uma peça, um musical sobre a obra dele, e que o Teatro Nacional passou todos esses anos fechados, né. Sim.
E o Reabriu bate recentemente, abriu né. recentemente. E o batera, um grande amigo do Rio, teve um problema pessoal muito sério, e a peça ia estrear na quarta-feira em Brasília. Ele me ligou na terça, na hora do almoço, pedindo pelo amor de Deus para saber se eu não conseguia substituí-lo. Falei: "Cara, mas eu não conheço o musical". Ele falou: "Não, vou te mandar um vídeo, te mando o que eu tiver aqui de partitura. Você consegue se virar?" Eu consigo. Aí eu tive uma tarde para preparar um musical que se ensaia meses para chegar perfeito. E assim, foi matar uma saudade muito bacana da Sala Martins Pena, viu? A gente passou, foram 4 noites lá, foi muito legal. Legal. E é um pecado aquilo ficar fechado, né, Eu por acho. durante tanto tempo, é um Tanto descaso, assim, tempo, tanto dos governantes, né, de deixar aquilo largado, um lugar tão importante para Brasília e para o Brasil, né, claro, e a gente sai do circuito de grandes de obras grandes eventos, né, artísticas, é porque não tem um local. Pô, tem o Ulisses Guimarães também, que é massa. Pô, mas olha o nome, Teatro Nacional, né, poxa, e acho que tem uma acústica diferente ali, nos palcos, não sei se isso influencia, ele é Daniel. muito legal para música clássica, Uhum. é muito legal para música Que é clássica, alta cultura, que é alta que é cultura. o que a gente estava conversando aqui há pouco, Sim, é né. muito bacana, soa tudo muito bem lá. E quando é que você percebeu que falou: "Cara, agora eu sou um profissional"? Foi quando você se formou lá em Não, Berkeley, nada ou nada você já se sentiu um profissional lá, tá, quando você já começou a receber, você falou: "Agora eu já sou um profissional"? então, na verdade, foi uma coisa que aconteceu meio que eu não tinha me atinado para isso, mas eu com 15, 16 anos eu já tocava, viajava, fazia tudo, ganhava dinheiro. Eu era o cara que tinha dinheiro lá em casa sempre, pô, morando com os pais você não gasta, né. Sim. Então eu comprava minhas coisas, comprava minhas baterias, meus pratos e tal, as coisas todas. E aí quando você faz 18 anos que o seu pai te chama para conversar, tô errado? Não, não. Fala: "E aí moleque, o que que vai ser, né?" É. Aí a conversa já foi: "É, enfim, você já é músico profissional, né?" Eu falei: "É, pai, sou". Então, pô, toca teu barco aí, leva a sério mesmo, como você leva, que acho que você nunca vai ter problema na sua vida e se precisar a gente tá aqui. O seu pai percebeu, né, que era aquilo. Que era O aquilo. pai, acho que o pai sente ali, é aquilo, vai fundo meu Vai, filho. vai fundo moleque, tá É. tudo certo e vai dar certo. Leva esse negócio como você tá levando mesmo, que tá tudo bem. E você falou aí você teve aulas, workshops lá com seus heróis. Quem era o seu herói, quem é o seu herói da bateria? Cara, tem uns 10, vai. Mas são muitos, hein. Muita gente. Ah, cara, aquele negócio, não dá pra você se Fala aí basear só em um. fala um estrangeiro e um brasileiro. Cara, o brasileiro João Baroni do Paralamas, foi o primeiro Ó, minha show banda de preferida, cara. ah, Agora que beleza, que bom você gosto, tocou meu hein. coração Olha agora. só, eu conheci agora em julho. A gente promove um evento chamado Síncope, que é o Simpósio de Bateria e Percussão do Centro-Oeste, que eu promovo, eu, a Silvia, o Ticho e o Marcão. Nós 4 promovemos esse evento, que é um evento que a gente tem uma média de, assim, de 900 inscrições por ano, que contempla bateria, percussão e percussão erudita. São 3 dias lá na Escola de Música de Brasília, que a gente traz artistas de fora para dar palestra e tal. É Aí a gen bastante gente, hein, É bastante 900. gente. E é um evento gratuito que a gente faz via patrocínio das marcas. Por exemplo, a marca que patrocina os pratos do fulano entra com a passagem dele. A marca que patrocina as baquetas do cara dá o hotel. A marca que patrocina as baterias banca o cachê dele. Então a gente consegue viabilizar via marca, é ótimo. E nessa a gente estava esperando um artista e a gente encontra com o João Baroni no aeroporto. Tava o pessoal do Paralamas, eu tinha acabado de buscar, tava com o meu patrocinador de prato de bateria, a gente estava esperando um artista dele que ia chegar. Aí a produção do João Baroni conhecia ele, aí fomos conversar e tava o João Baroni lá chegando pra tocar, acho que no Moto Capital, alguma coisa assim. Aí foi muito legal, eu falei: "Cara, pude falar pra ele: Ó, o primeiro show da pesada que eu vi foi o seu, viu. Obrigado". Ele: "Pô, que legal e tal, tudo É. bacana". Ele é um cara super simples, assim, eles são Ele todos é ali, né, simpático, o Herbert, bacana. o Baroni e o Bi. Já É. tive a oportunidade de encontrá-los, tirar uma foto também, Ah, que foi massa, que muito massa. legal, cara. Enfim, histórias antigas, Histórias mas é antigas. minha banda preferida, Paralamas do Sucesso. Até hoje tá Ah, que lá na minha legal. playlist. E você falou Bom, do estrangeiro? não, falei do Baroni, É. mas aqui no Brasil tem o Pascoal Meirelles também, do Cama de Gato, tocou muito tempo com o Gonzaguinha. O Paulo Braga, que tocou com o Tom Jobim, com Elis, na melhor fase deles, que está vivo, é sensacional. Tem quem? Tem o Carlos Bala, tem o Carlos Bala que tocava com o Djavan, gravou tudo do Djavan. Tem o Albino Infantozzi, que é o maior batera de estúdio que o país já teve. Tipo assim, evidências do Chitãozinho é ele tocando, sacou? Tudo de grande que há no Brasil de bateria gravada é ele. Cláudio Infante, também, que gravou Oceano, do Djavan. E graças a Deus, hoje em dia, são pessoas que eu tenho contato pessoal, assim, que eu tenho no meu WhatsApp, que a gente pode conversar. De estrangeiro, talvez o principal se chama Billy Corgan,
Esse cara é um cara panamenho, que foi para os Estados Unidos criança e ganhou o mundo. Ele tocou talvez os maiores trabalhos de jazz, aí resolveu lançar um disco solo, chama Spectrum, e ele vendeu 1 milhão de cópias na década de 70. Ele falou: "Ah, não vou tocar mais com ninguém, agora é Billy Cobham Band", e vai. Assim, super, hiper, ultra absurdo tocando. Tive a chance de encontrá-lo ano passado no Festival de Jazz do Panamá, que era 50 anos deste disco Spectrum, ele estava comemorando. Quem mais? O Steve Smith tocava no Jordan, tipo Don't Stop Believing, é ele que gravou a bateria, ele tem uma carreira de Essa jazz, música é foda, assim. cara. Não, e o cara, uma coisa que eu percebi, assim, talvez nos meus heróis, é que as pessoas são muito maiores que as obras. O cara, para ter esse nível de conhecimento, esse nível de tudo, o cara é muito mais foda do que o conhecimento. E assim, são pessoas simples e completamente geniais. Os que não são simples, eles são talvez assim, tem um que tem um toque absurdo, que é um dos caras mais fantásticos que eu já vi tocar, assim, que realmente a hora que ele sobe no palco, você fala: "Meu Deus, que é isso?". Eu sempre vejo você, quando nas suas falas você fica sempre, o jazz parece ter um tom maior, assim, é o Tá, seu ritmo preferido? em É o que você mais gosta de tocar ou escutar? também, mas tem uma coisa mais importante. Hum. Você conhece o único instrumento que foi criado para se tocar jazz? Não, não faço ideia. Bateria. A Bateria? bateria foi criada para tocar jazz, que até então você tinha aquelas bandas de New Orleans que iam tocar nos cortejos fúnebres, que chamavam Second Line. E aí que quando o defunto descia, o que que eles faziam? Eles começavam a tocar música alegre para que ele fosse bem recebido no céu. Essa era a segunda parte do enterro, era o Second Line. Aí era tuba, saxofone, trompete, um cara tocando uma caixa, outro tocando um bumbo e outro tocando prato. Só que aí eles resolvem levar esse som alegre para as casas noturnas de New Orleans por volta de 1870. E o que que era uma casa noturna em New Orleans em 1870? Casa de Vo meninas daquele jeito. Você que nos diga aí. Enfim, era aquilo lá mesmo. E só que, cara, você tinha um cara em pé tocando caixa É e um outro tocando. cabaré. É o cabaré, isso. Bom, o cara tocando caixa, outro tocando bumbo. Ocupa muito espaço. Aí um malandro resolveu pôr a caixa numa cadeira de lado e tocar o bumbo com a mão. Aí, por volta de 1886, aparece um cara chamado D.D. Chandler. Ele inventa um pedal para você tocar o bumbo. E era um pedal que você conseguia tocar uma música inteira. Aí você tinha que arrumar, era uma traquitana cheia de mola, tudo esquisito. Aí ele conseguia tocar uma música inteira, tocando a caixa e tocando o bumbo com o pé. E ele pode ser considerado talvez o primeiro baterista na concepção normal que a gente tem hoje, que bateria é quando você tem caixa e bumbo e você acompanha a música. E desempregou todo mundo que tocava bumbo, que é o que hoje se reclama do DJ, que o DJ tira o emprego do músico. Mas, pô, 100 anos atrás era a gente tirando o emprego do cara. E aí você teve uma evolução do cinema, que você começa a ter o cinema mudo. Só que o cinema mudo, você não tinha música gravada para acompanhar o filme. Então você tinha uma orquestra no cinema. E sobrava para o baterista ter uma bateria de utensílios, assim como você tem uma bateria de panelas, para fazer o apito do trem, para fazer a galinha, para fazer. Então ele foi incorporando coisas na bateria. Então o nome de bateria é bateria de coisas, tipo Schlagzeug, em alemão, que é a tralha, um monte de tralha. Então, aí você tem o tantã chinês, que virou o tom-tom depois, quando você põe afinação nele. Você tem os pratos turcos, você tem toda essa coisa que vai crescendo até chegar na década de 60, que você tem a formação de bateria que você tem hoje em dia. Que na verdade foi uma coisa meio que sacramentada pelo Ringo, que é um prato de ataque, um prato de condução, um tom-tom, um surdo, um bumbo, uma caixa, um pedal e um chimbal. Ringo, baterista dos Beatles. Excelente, Hã. o Ringo. E outra coisa, eu adoro o Ringo. É. Cara, você contou a história da bateria aqui É. pra gente, basicamente, Tem que saber, né, não tem jeito. pra dizer que você gosta de jazz. Então, foi inventado pelo jazz. Eu É. tive a sorte de ter um pai que ele chegava do trabalho toda tarde, ia tomar o uísque dele e ouvir jazz. Então o jazz está na minha Pra vida relaxar, meio que para é um relaxar, relaxamento, né. exatamente. Então o jazz está na minha vida desde que eu nasci. Eu tenho as lembranças da minha infância rolando, Benny Goodman de fundo, rolando essa galera. Então, Você faz poxa, isso hoje? Você chega em casa, toma um copo de uísque e escuta um jazz? cara, eu não bebo. Meu pai até me Ah. zoava, falou: "Pô, você é músico, você não bebe, o que que acontece?" Não, mas que uma Falei: "Pô, coisa pai, tô também. trabalhando." Porque normalmente quando a gente fica mais velho, a gente herda um pouco do costume do pai, né. Aham. Coisas que a gente não fazia quando a gente era adolescente ou não falava, A gente formas de queria ir com a agir. galera, né, É. exatamente. Por exemplo, no meu caso, meu pai
gostava de escutar notícia no rádio quando estava no carro, né. E a Aham. gente queria escutar música, só que Olha, ficava a notícia e tal. Hoje eu escuto a notícia no carro. se eu te Eu não falar que escuto a eu eu fico a botando na rádio pra escutar a notícia. se eu te falar que quando eu quero relaxar eu vou ouvir audiobook, que eu já trabalho com música. Sim, Não sim. que eu não ame música, eu amo música, Uhum. mas tem uma hora que você fala: "Não, para, Mas deixa eu aí ouvir outra coisa". é. Mas o audiobook também é uma forma de estudo, não? Eu adoro literatura, para mim Uhum. talvez seja um hobby. Eu tanto pô, eu escrevi 7, né, Sim, mas nós vamos falar assim, sobre eu isso. adoro ler. Então o audiobook para mim é uma posso dizer que é um aproveitamento de tempo. Eu sou meio maníaco com esse negócio de hora, tempo, é tudo cronometrado, isso aqui vai aqui, tudo encaixa. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo alguma coisa que eu não posso ser produtivo, tipo, eu estou dirigindo para o trabalho, estou ouvindo um audiobook. Quando eu estou montando uma bateria para um show, quando eu estou esperando alguma coisa, estou na porta de um consultório esperando, estou ouvindo um audiobook, estou aprendendo com isso. Cara, e aqui voltando para o nosso o Brasil, Aham. a realidade aqui, o que que mais te irrita aqui no mercado musical brasileiro? A falta de O profissional, o conhecimento. músico, o profissional, ele é bem valorizado? Ou só o artista que faz sucesso? Acho O que o cara que tá erro na linha de frente ali? o erro já começa na proposição. Não é o artista, não é o músico que é valorizado, é você quem se valoriza. Conversa começa por aí. Graças a Deus, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui estudar administração de empresas com foco em marketing. Eu era o único músico lá no curso de administração, porque eu queria aprender a gerir minha carreira. E foi isso que eu fiz. Eu acho que talvez seja a melhor coisa do mundo, porque na faculdade de música ninguém te ensina a lidar com contrato, ninguém te ensina a lidar com dinheiro, ninguém te ensina a saber captar trabalho, ninguém te ensina soft skills que você precisa. Então, o cara que acha que vai só estudar música, que vai só tocar, que vai ficar enfurnado no quartinho tocando, vai virar que nem a ratoeira da parábola que eu citei mais Uhum. cedo, não chega a lugar nenhum. Então, essa questão de você saber se valorizar, você saber se impor, muda todo o jogo. Completamente, assim, muda da água para o vinho. Que a maioria dos artistas tem um como é que fala? Um gestor ali, um não é assessor não, É é o um empresário, empresário, tem um aham, o empresário. produtor dele, É. é. Por exemplo, os Paralamas tem lá Claro, o eles não vão lidar com a parte José empresarial. Fortes, que eles chamam de é o Isso. quarto Paralama, que é o cara que cuida toda da carreira empresarial, dos Uhum. contratos, não sei o quê. Claro. Você acha que é melhor o artista ser independente, aprender a cuidar disso, ou pelo menos saber como é que Não, ele funciona, tem que para saber como também não ser funciona. enganado É, para não ser pelos enganado, outros. para não ser enganado. Assim, na área profissional eu já fui tão enganado com tanta coisa, que tem muita coisa que eu vou contratar, que eu prefiro estudar primeiro para entender, para saber se o cara não está me enrolando. Entendi. Não que eu vá meter a mão ali, Sim. mas eu sei o que está acontecendo, e eu sei que não é tão difícil ou não é tão fácil assim. Mas a questão do artista, por exemplo, o Jota Quest é uma empresa, e todo mundo ali é sócio por igual. E se eu não me engano, os royalties das músicas são divididos por igual entre todos eles, por isso que dá certo. E é justo, né, É justo, é porque todo o justo. trabalho é de todo O mundo. trabalho é de todo mundo. Então Por mais funciona que o vocalista às vezes fica mais famoso, é mais reconhecido e tal, mas é de se ele não todo tiver os mundo. outros ali, não adianta. E funciona desse jeito. Mas isso assim, eu tô falando a questão de empresarial, de músico freelancer, por exemplo. Eu não, por exemplo, eu não tô tocando com ninguém fixo, mas eu sei que muita gente me contrata para fazer, tipo, como foi o negócio do teatro. Por exemplo, eu fiz um show agora com uma orquestra, deve ter o quê? Uma semana, ou 2 semanas do Ulisses Guimarães, que parece que o batera não pôde e me chamaram na quarta-feira para tocar na quinta-feira. Eu tive meio ensaio. O ensaio deles ia ser, sei lá, de 6 às 10. Eu falei: "Ó, só consigo chegar aí no mínimo 8h30 da noite, então eu acho que é melhor não aceitar". Ela falou: "Não, cara, vem". Então, tá bom. E ensaiei metade das músicas e fui fazer. Mas esse tipo de coisa, quando te chamam, você tem que saber quanto que você custa, você tem que ter um cálculo de quanto custa para você sair de casa com o teu Porque se o equipamento. cara não conseguir te pagar, tu não vai. Não vai. É. E outra coisa, graças a Deus, ah, poxa, há uns 20 anos atrás eu já posso escolher trabalho. Eu consegui me firmar bem no meio acadêmico para não depender de tocar um show por noite para poder pagar as minhas contas. Então, chega num ponto que fala: não, eu valho isso, eu vou tocar por isso. Ah, você não pode me pagar? Pô, eu entendo, obrigado. Até uma próxima vez que dê tudo certo. Eu imagino também que a gente passe na frente de uma concessionária da Mercedes-Benz ou da Lamborghini, etc., e não possa comprar certas coisas.
e você não fica mal por isso. Você fala: "Não, pô, legal, um dia eu vou poder, Vou trabalhar para eu conseguir. vou trabalhar para conseguir". É a mesma coisa com a sua carreira. Tem uma hora que você chega num nível que você acaba se posicionando como um artigo de luxo, talvez, mas que não é todo mundo que vai poder te pagar o seu trabalho. E você não tem que ficar chateado: "Ah, não vou cobrar". Pô, meu preço é esse. Tenta ir no seu médico e tenta negociar uma A consulta, consulta. Não não vai vai. acontecer. Assim, graças a pô, eu tive um problema de saúde no começo do ano e fui me consultar com um médico em São Paulo maravilhoso, que talvez seja a sumidade do assunto no Brasil. É bem cara a consulta dele, mas posso te falar? Vale cada centavo. Pois é. E a Vale pessoa cada sabe, né. centavo. E a pessoa sabe, e assim, nossa, pago com gosto. Uhum. É caro, é difícil, mas a mesma coisa com o trabalho musical. Fiz uma gravação recente que não sei se eu devia comentar isso, mas enfim, Comente, não vou conte os comentar com quem foi, bastidores aí. nem É, não como precisa dar foi. nomes. Mas me mandaram uma música para gravar, aí eu estudei a música em casa, eu cheguei no estúdio, passei o som, tudo certo, e eu toquei a música uma vez, do começo ao fim, foram 4 minutos. E o produtor: "Tá bom, tá tudo certo, Ficou perfeito. ficou perfeito". E o artista queria: "Pô, será que você não me dá um desconto, cara? Você É, só você trabalhou foi 4 4 minutos, minutos". tá. Falei: "Cara, eu estudei 35 anos para resolver teu problema em 4 minutos, É. sacou? O E não preço é dou o esse, o pre não, não combinado não não sai tem caro. não tem nem desconto. É isso aqui, você tá me cobrando por esse serviço entregue, tá entregue". Eu lembro de gente me recomendando que demorasse mais para entregar certos serviços, porque senão não iam te valorizar. Ah, Negativo, eu sou é. rápido. E chegou até o caso do engenheiro de som virar para o produtor e falar: "Meu irmão, você tá doido, Até porque tempo é dinheiro. 3 horas de estúdio aqui nessa brincadeira. O tamanho da tua economia, toma vergonha". É. Então e tem gente que não enxerga isso, que ainda quer: "Ah não, foi fácil". Sim, para mim foi mole fazer aquilo ali. Chama outro para ver se ele vai Quero dar ver se vai conta. ser mole para É. ele chegar e resolver, pum. E nessa trajetória teve algum momento ali de dificuldade que você pensou em desistir? Falou: "Cara, não, vou ter que fazer outra coisa, outro trabalho, vou ter que me formar em Não, outra". negativo, Você negativo. foi convicto até hoje, Até hoje. direto. Eu desistiria se eu conseguisse ser tipo, sei lá, imperador do mundo, alguma coisa assim. Mas já que esse emprego não rolou, então tá bom. E dá para viver de música, Ah, Daniel? eu tô vivo. Dá sim. Viver bem, Vive viver bem. dignamente. Vive bem, vive dignamente. A partir do momento que você entende que ser músico profissional não é só tocar. Por exemplo, eu, graças a Deus, eu tenho uma carreira tanto tocando, parte performance, quanto na parte acadêmica, quanto na parte de workshops, quanto na parte de desenvolver produtos para as empresas, quanto na parte de, enfim, de dar consultoria para empresas, para marcas de instrumento, para escolas, quanto na parte de desenvolver metodologia, quanto a parte de escrever para revistas, para sites, enfim. Então chega num ponto que tudo isso somado fica Fica muito bom. bacaníssimo. Aham. Você não se prendeu só em tocar, né, você foi para outros mercados também dentro daquilo que você sabe fazer. Acaba que tocar é o principal. Se Sim, você não sabe tocar, você não vai saber você não vai nada fa sab daquilo. não vai saber as outras coisas, É, concordo. Mas tem gente que só quer tocar, não quer eu acho fazer que você outras perde coisas. uma parte muito interessante da jogada se você só tocar. Em falar em tocar, Hã. você tocou em grandes palcos no mundo inteiro, né, as maiores casas aí, podemos dizer assim, Eu de rodei. eventos, de shows aí no mundo inteiro, e tocou também com grandes nomes aqui do Brasil, tipo Ivan Lins, Jorge Vercillo, dentre outros. Aham. Como é que é isso? Você estava ali, o cara te chamou: "Não, vem tocar comigo". Geralmente sim. Tipo: "Ó, preciso de um batera pra fazer esse show". Tá bom, bora. Discute lá um contrato, você dá Discute o contrato, eu mando o contrato para ele, a minuta de contrato, tudo ok, metade antecipado, beleza, o resto você me paga depois do show. E o que que acontece? É um trabalho. sim, mas são turnês grandes e shows grandes, Não, assim. shows pontuais mesmo, É, assim, de fazer turnê com artistas grandes. Eu fiz algumas turnês internacionais com trabalho de música instrumental, que foi, assim, uma delícia de fazer. Fiz também com sertanejo, na época dos anos 90 ainda, assim, de fazer uma quantidade de shows absurda, de fazer é. mais de 30 shows Com por quem que você mês. tocou no sertanejo, Toquei cara? com Rony Motta, que era um artista de Brasília que explodiu nos anos 90 e, assim, a gente abria para o Chitãozinho, abria para o Zezé, abria para o Leonardo,
e fez muita coisa. Cara, isso tocar assim pra sei lá, 10.000 pessoas, 15.000 pessoas, não sei qual foi o maior público que você já tocou, se puder, Mas 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 e deve ser muito emocionante, assim, te dá é diferente pra você, dá um frio na barriga, cachê dá pra medo de errar? não, não, você faz o que está preparado para fazer, é mais um dia na firma. Não que, não tenha emoção, pô, é legal, mas você faz o que você está fazendo, o que você treinou para fazer. Então aquele negócio, é um trabalho? É, então você vai lá, aprende o que você tem que aprender, chega na hora certa, monta teu instrumento, passa seu som e executa o que você tem que executar. Para uma pessoa ou para 50.000 pessoas ou até mais, você faz o que você tem que fazer, Mas não teve tem. algum que te marcou, assim, você falou: "Cara, esse show aqui foi foda, foi emocionante", vocês Tem alguns a que eu fiz, assim, que eu porque sempre tem uma quis questão que tocar, falei: "Porra, que massa, olha é, só". Teve um som que eu fiz esse ano até no Clube do Choro, que foi o Reunion Cumbre. Foi um disco do Astor Piazzolla com Jerry Mulligan, que o meu pai tinha esse disco, talvez no final dos anos 80, que é um concerto de bandoneon e sax barítono com uma banda. Que é um assim, em termos de sonoridade, eu recomendo para todo mundo, assim, se eu puder escolher 10 CDs para levar comigo para qualquer lugar, esse está no meio. Que é um dos negócios mais lindos que eu vi na minha vida. Aí esse ano me aparece um bandoneonista argentino e um amigo que toca sax barítono querendo fazer esse trabalho, eles me convidam. Eu falei: "Cara, eu pensei que eu nunca ia ter oportunidade de tocar esse material na minha vida". E tive essa oportunidade, cara, foi um negócio, assim, maravilhoso. Sabe aquele som que você sempre quis fazer e você tem a oportunidade de fazer aquilo e valendo com a banda joia, e com cordas, violino, violoncelo, a pancadaria toda, piano acústico, uma banda contrabaixista, com bandoneonista, sax barítono, guitarra. Pô, maravilhoso, cara. Foi uma baita de uma realização, um negócio que eu fico arrepiado, falo: "Caraca, olha que massa. Deus, obrigado pela oportunidade de me cons de eu tocar esse negócio valendo". pô, legal, E é uma cara. peça linda. E o que que você aprendeu com nessas grandes turnês, assim, que você não aprende tocando ali no barzinho? Qual a diferença, assim? A Tem uma diferença cobrança diferente? O relacionamento com toda a banda? Relacionamento é uma coisa importante, Conta um bastidor aí, não precisa citar nomes, mas um bastidor, assim, que você falou: "Cara, pô, eu nunca imaginei que fosse passar por isso". ah, talvez de alguns dos seus heróis estarem te assistindo. Por exemplo, eu estava tocando numa jam session nos Estados Unidos um tempo atrás, com um pessoal que eu nunca pensei que eu fosse conseguir tocar na minha vida, assim, com Vini Valentino tocando guitarra, maravilhoso. Toca no Vinyl Information, que é a banda do Steve Smith. Aí eu toquei uma música, tudo certo, beleza, sentei lá, porque ia tocar um monte de gente, vai trocando de música, né, na jam. Aí chega um cara para bater no meu ombro para me perguntar o que que eu estava tocando no prato, que era o Steve Smith. Esse cara que, pô, foi um cara de que eu estudei todo o material dele, que eu conheço todos os livros dele, todos os métodos. Ele veio a mim me perguntar o que eu estava fazendo. Eu falei: "Meu Deus, esse mundo capota mesmo". É o cara que gravou Don't Stop Believing. Ele me perguntou, eu falei: "Cara, quem sou eu na fila do pão Cara te pra pedindo te dica pra pedir: "O que que você bateria, está né? fazendo ali, cara?" Eu falei: "Não, é uma técnica assim". "Pô, que legal, Aham. tal". E foi até num curso, aí no dia seguinte eu ia fazer aula com ele. Aí ele me chamou para tocar com ele também, que foi maravilhoso, 2 baterias, assim, nossa, zerei a vida. Falei: Putz, "Porra", você tá louco. fico até arrepiado só de lembrar, falei: "Caraca, sentei no palco com o Steve Smith, que maravilha". Mas nessa trajetória, teve algum momento que deu errado alguma coisa, que deu uma vergonha, que você e serviu de lição pra você? A vergonha, eu diria que se você tivesse mal preparado, você teria vergonha de estar ali e não seria justo. Mas assim, tem umas coisas engraçadas que acontecem, tipo, você está fazendo uma turnê no interior de Tocantins, sei lá, nos anos 90 ainda, e quebra a van no meio de um lugar do nada, uma estrada de terra, você falou: "Caraca, vou fixar residência aqui, vou morar aqui pro resto da vida, nunca vou sair daqui". E outras coisas assim que acontecem que são engraçadas. Mas geralmente o principal da questão de turnê é você saber lidar com gente, você tratar bem os outros, você ser legal e você ser flexível, você não ser aquele cara que fica reclamando o tempo inteiro, criando problema, porque, pô, você vai passar meses viajando com a mesma galera, dividindo quarto de hotel e etc. Tá todo mundo longe de casa, tá todo mundo longe da família, tá todo mundo estressado, tá todo mundo preocupado em entregar um show da pesada. E você vai trazer mais problema para essa galera? Você tem que trazer solução. Então, se você é uma pessoa fácil de lidar, é meio caminho andado. É só tocar e dá tudo certo. E você virou professor Sim, depois, né, além de tocar, ser um baterista reconhecido aí no mundo inteiro, você resolveu virar professor.
Tem diferença em se ensinar no Brasil e nos Estados Unidos? Não, É mesma a mesma coisa, é a coisa? mesma coisa. Depende do seu nível de como você ensina. O desafio é o mesmo? O desafio é o mesmo, os alunos são você está lá para se dar para o aluno, para resolver o problema dele. Por exemplo, no meu instituto, eu trabalho principalmente com customização de ensino. "Ah, você, Cacheta, vai lá estudar comigo. O que que você quer estudar?" "Ah, eu quero estudar a obra do Paralamas." "Legal, vamos montar um currículo para você focado no que o João Baroni toca, para a gente entender as influências dele, entender como ele toca, por que que ele toca daquele jeito e te fazer tocar daquele jeito." Então, a ideia é essa, o desafio é esse, a entrega do professor é essa. E não simplesmente de você passar um currículo fechado para os alunos, que vira aquela receita de bolo. Isso já não rola no instituto, é tudo, cada aluno tem um programa, que é Já que você está feito para falando aí ele. do seu instituto, Aham. quando chegou o momento que você falou: "Pô, vou abrir uma escola, vou ensinar aqui pra galera aqui de Brasília". Quando você tomou En essa decisão, foi que ano a fundação lá do Instituto I Do? então, tem alguns percalços aí no meio. Eu Hum. queria ter fundado a Edu em 2001, tá. E foi um ano que muita coisa legal aconteceu, fiz algumas turnês internacionais legais, fiz um monte de coisa. Só que na época a gente estava eu teria um sócio até na época. A gente estava tendo muito problema para achar a sala do jeito que a gente queria, para poder fazer as coisas e tal, enfim. Aí logo depois eu fui morar em São Paulo. E eu sou assim, eu sou professor de bateria desde que eu tinha 15 para 16 anos. Então é uma coisa que está em mim. Eu nunca parei de dar aula de bateria esse tempo todo. Vou fazer 35 anos como professor ano que vem. Tenho 34, enfim. E aí, cara, rolou de eu me mudar para São Paulo. E em São Paulo eu fui dar aula na maior escola de bateria da América Latina, que é o IBVF, que é um negócio assim sensacional. Todos os meus heróis, quando vêm ao Brasil, vão lá bater ponto, vão lá dar aula, dar workshop, dar palestra, essas coisas todas. E chegou num ponto que eu não tinha mais para onde crescer lá dentro. E aí, nesse meio tempo, poxa, eu fui capa da revista Bateria e Percussão, que era a maior revista de bateria aqui da América Latina, e depois a Bateria e Percussão acho que fechou, aí eu fui ser colunista da Modern Drummer. Então, assim, pô, eu saía numa capa de uma revista com a tiragem de 20.000 exemplares para o país inteiro. E já consegui fazer alguns programas de entrevista também só para bateria muito grandes, como principal lá dentro. Então, já entendi que eu tinha um nome suficiente para poder galgar o meu. Não que eu estivesse descontente no IBVF, muito pelo contrário, era o meu sonho tipo assim, o melhor emprego que eu poderia ter como professor de bateria no país era aquele lá. E foi realmente sensacional. A dona do o VF é de Vera Figueiredo, que era a baterista do Serginho Groisman, que é uma tremenda professora de bateria também, assim, que fez muita gente dar pesada, hoje em dia foi aluno dela, eu fui aluno dela, inclusive, e muitos outros colegas, assim, do mais alto nível, e chegou um ponto que eu entendi, cara, legal, aqui não tem mais para onde eu crescer, deixa eu procurar isso, vou correr atrás de ter o meu. E aí fui fazer pesquisa de mercado, eu estava entre Brasília, BH e São Paulo. E aí a ideia era realmente dar aula de bateria em alto nível, não ser aquela escola que você vai ensinar básico um, básico 2, não, de realmente pegar gente que queira ter uma customização no tratamento, no ensino, e realmente pegar bateristas profissionais para dar aula. E aí fui fazer essa pesquisa. Só que em Brasília, na época, a renda per capita era muito mais alta. Então eu poderia entrar em Brasília cobrando um ticket de São Paulo, e eu não teria concorrência nesse tipo de serviço. Então acabou que se tornou muito mais vantajoso estar em Brasília para fazer isso aqui. Aí eu Foi vim por para isso que você cá, voltou para por isso Brasília? que eu voltei para Para Brasília, fundar o para instituto. fundar o E isso foi que instituto. ano? Final de 2010, Ah, meio de 2011, 20 julho de 2011 começou a funcionar. Fim de julho de já tem 2011, quase 15 anos aí. quase 15 anos. Então não é para quem não sabe nada, É para para quem gente não que já está sabe nada. mais Não, é para quem não mais sabe nada, que profissionalizado. queira realmente ter um rumo no ensino, que não queira aquele Tipo, eu ensino posso ir lá e fazer uma aula se eu quiser. a hora que você quiser. Pode vir estudar Minha bateria que tá tudo. coordenação motora não sei se é Mas você muito sabe boa. que para isso tem método. Eu sou um cara que não sabe dançar, que não sabe jogar futebol, não sei fazer É. nada, mas eu vivo de tocar bateria. É uma coisa também que, se alguém me falasse quando eu era criança que eu ia ser baterista profissional, eu ia rir na tua cara. Eu falar, ah, meu irmão, Tem não, né? nenhuma Eu chance, não, sem chances. Mas Deus tem os caminhos dele, tem um senso de humor bem, bem legal para dar isso. bem Falei, cara, eu sendo peculiar. baterista, olha que loucura. Então eu acho, é um lema que a gente usa, que bateria é para todos. E atende qualquer idade? Se Qualquer quiser uma idade. criança Tem ir lá aluno aprender. de 7 anos, tem aluna de 70 e tantos anos, que, por exemplo, aposentou, e agora eu quero tocar batera. E é batera.
e E aí estuda a bateria e faz mesmo. mas se a pessoa não tiver: "Ah, não tem uma trilha aqui que eu queira tocar", você tem um Eu sei te método, um curso, você direcionar. direciona para uma coisa Eu personalizada para aquela pessoa eu também. lancei alguns livros troncos sobre técnica de bateria. Um chama Estudos de Coordenação e Independência Motora através de ostinatos, e o outro Aplicações de Rudimentos em Fraseologia. Como é que funciona isso? Você pega uma célula rítmica que você mantém nas mãos e sobrepõe essa célula a todas as possibilidades rítmicas com os pés. Então, o que que você faz? Você gera no aluno um arcabouço de coordenação motora, gera memória muscular. Então acaba que a levada que ele quiser fazer de bateria dentro daquela base de mão, ele consegue, porque ele já gerou essa coordenação motora. Então vira tudo memória muscular. Então qual é a função disso? Você dá liberdade ao aluno. Ah, eu gosto de tocar disso. O que que é isso? Ah, isso aqui é isso, mais isso. Eu sei tocar isso. Então ele toca. Então, e aí a questão estilística ele vai escolher a partir do que ele gosta. Ah, eu gosto de tocar rock and roll. Ah, eu gosto de tocar samba. Ah, eu gosto de tocar jazz. Eu tenho toda a metodologia clássica, estilística, de cada estilo que você possa imaginar. Então, ele quer tocar tal estilo, legal. Ele já tem a coordenação para isso, então vamos entrar nesse estilo. Ele vai talvez adaptar o sotaque dele. Então, a partir disso, você tem um tronco que resolve para qualquer coisa. E a partir disso aí você já consegue moldar para o aluno. Um Legal. aluno que já seja iniciado, ele já tem essa parte toda de coordenação, vamos focar mais nessa parte de técnica, ou de estilo, ou de expressão musical, de sonoridade. O que que é a memória muscular? Memória muscular, pega essa xícara para mim. Vou Tá. até tomar água. Por favor, tome a sua água. O que que você pensou quando você pegou essa xícara? Vou pegar a xícara. Vou pegar a xícara. Você pensou em: "Vou esticar o meu braço, vou encostar na xícara, vou fechar os meus dedos, vou levantar, vou trazer a boca, vou girar, vou engolir". Você pensou nisso? Não. No primeiro momento, quando você não toca a bateria, você tem que pensar: "Ah, vou bater aqui, agora aqui". Memória muscular é isso que você tem, você não pensa, você faz. Sai fluente da sua cabeça. Então, é esse nível de coordenação motora que eu chego com os meus alunos. Ele não pensa para tocar, ele toca. E aí, a partir desse momento, você consegue fazer um negócio chamado arte. Você não está fazendo cálculo, você É está porque eu fazendo. eu olho pra bateria, vejo aquele tanto de lugares ali pra você Um monte de bater, coisa para um bater, monte de pé, coisa pra mão. bater, você fala: "Cara, como é que o cara lembra aonde é que ele tem que bater na música, várias músicas diferentes", Não. Chega num ponto que você está cantando a música na sua cabeça, né, né, cantarolando, você já tá e a ali, coisa está é a memória acontecendo. É muscular. memória muscular. Cara, Você não está racionalizando as coisas. No primeiro momento, para você aprender, você racionaliza, mas depois aquilo vira sua segunda natureza. É como, sei lá, pede para o Ronaldinho fazer embaixadinha, ele não vai pensar, né. ele vai fazer. E aí por ter o instituto, né, tá no seu local lá onde você dá aula, você começou também a trazer workshops aqui para Brasília, como você citou lá na nossa conversa lá no início. O Sim, que sim, que sim, isso sim. muda para quem está aqui? Quanto que a régua aumenta aqui de responsabilidade ou de oportunidade para quem toca? Então eu acho que é questão de oportunidade mesmo. Pô, o primeiro workshop que eu fiz no instituto foi de um cara chamado Dave Weckl. Dave Weckl está para a bateria assim como Jesus Cristo está para o cristianismo. Ou então Talvez seja o maior baterista vivo. E foi o primeiro work que eu pude fazer. Custou uma fortuna em dólar, assim, custou um carro para trazer esse cara. Mas eu ganhei muito dinheiro também. Assim, para mim, financeiramente foi ótimo. E eu não tive patrocínio de nada. A não ser de um restaurante que conseguiu os jantares, conseguiu as coisas. foi no E isso risco ali. foi no não, na verdade eu tinha o dinheiro para bancar. Se desse Uhum. tudo errado, eu ia tirar do meu bolso, ia ficar um buraco, mas depois a gente tampa, não tem problema. E isso foi legal de poder trazer esse tipo de coisa a Então você fez porque Brasília. você queria. Porque eu queria, Você meu não queria ganhar dinheiro com sonho. isso, você Por, queria fazer isso para as outras por pessoas que que também. alguém sobe o Everest? Porque quis, porque Porque queria, é o quis, não vai sonho ter um chegar lá em pote de cima. ouro lá, É. vai, caraca, eu fiz isso. Então, pô, eu pude trazer talvez o meu maior herói a Brasília, ele nunca tinha vindo a Brasília. Então a primeira vez que ele veio foi comigo. No mesmo ano eu trouxe o Dennis Chambers, que teve aqui recentemente agora tocando também, que era o meu outro herói, mesma coisa, trouxe e assim, acabou você fazendo um planejamento legal, financeiramente fica viável. Quando você trouxer o Barone, você me chama. Pô, o Barone é tranquilo, ele vem. Ele veio, é tranquilão. Então, a questão do workshop foi essa, de trazer esse acesso para as pessoas, para Brasília ter acesso a esse tipo de gente, que é uma coisa que, na melhor das hipóteses, raramente um cara desse vai a São Paulo ou ao Rio. E o que que te dá mais orgulho, Daniel? Tocar com em grandes palcos, com grandes pessoas ou ver o teu aluno evoluindo e se tornando um grande baterista?
Ver a evolução dos outros, saber que eu pude ajudar ali, é uma coisa que me traz muita felicidade. Eu não diria nem orgulho, eu diria felicidade mesmo, uma coisa que me dá maior alegria de ver, pô, tem um aluno hoje em dia que talvez seja o cara que mais toca aqui em Brasília, é o cara que toca de segunda a segunda, é o rei das gigs que a gente chama aqui em Brasília, e é meu aluno. Poxa, posso dizer que a maioria dos professores das outras escolas aqui em Brasília foram meus alunos. Pô, que legal, De estar cara. formando essa galera, isso é muito bacana de ver. Mas acho que o orgulho tem que ser deles, de estar crescendo mesmo na profissão, estar galgando as coisas. E tocar é uma coisa que me traz muito mais alegria do que, orgulho. Não, assim, pô, eu gosto, tô ali, tô feliz, tô me divertindo e tá tudo certo, é por aí mesmo. E você transformou esse seu conhecimento em livros técnicos. Sim, Você já livros escreveu técnicos. 7 livros técnicos, esse aqui que você trouxe é o último, Esse é o último. Estudos em Vassouras. É específico, né, não é uma bateria como um todo, é uma parte específica? Cada livro é uma parte da bateria? Vassoura é aquela vassourinha que você toca, muita Uhum. coisa de jazz que você Vou botar toca. aqui para o pessoal ver, ó, o tanto de vassourinha aqui Essa foto depois na eu tenho que te capa. contar em off como foi Oh, não, engraçado. conta aqui, pô, Eu vou conta para contar. todo mundo. Que acontece? Eu já tinha visto muitos livros sobre a aplicação da vassoura em ritmo, ok, mas eu nunca tinha visto um livro que cruzasse a vassoura com a técnica de bateria puramente dita. Esses 40 rudimentos são 40 células rítmicas que se usa desde antes da bateria. Isso era usado para guiar a tropa em exército, da percussão marcial. Foi criado pelos suíços da Basileia por volta de 1640, os rudimentos. Então, assim, se os suíços, além de fazerem chocolates, relógios e guardarem o seu dinheiro, eles te alugavam tropa também, caso você quisesse derrubar o senhor feudal na época. Então, eles guiavam as tropas por tambor que não tinha rádio. Então, a percussão foi, marcial se desenvolveu daí, aí foram complementados pelos Estados Unidos na época da Guerra Civil Americana, 1860 e alguma coisa. E aí chegou-se aos 40 rudimentos. E a bateria, tudo que se faz de bateria sai desses 40 rudimentos. Então eu cruzei esses 40 rudimentos com 6 técnicas diferentes de vassoura. Tem uma técnica que você raspa, outra que você bate na borda, as cerdas ficam balançando, outra que você rola a vassoura, outra, enfim, cruzei todos esses movimentos com todos os rudimentos. Então, assim, você tem um arcabouço técnico muito grande que vai te dar, de novo, memória muscular. O que você quiser tocar de vassoura vai sair fácil. Então, essa foi a ideia através do livro. A capa foi uma coisa engraçada. Eu estava de molho em casa, de Covid, e falei: quer saber? Eu vou acabar. Eu tinha começado esse, vou terminar esse livro, já que eu não posso sair, vou ficar aqui. Aí resolvi fazer o livro. E aí peguei um par de vassoura e um pad. Um pad é tipo uma superfície um pouco áspera como essa mesa, que com vassoura dá som. Aí comecei a treinar, não, esse exercício assim, pô, legal. Aí você fica com o nariz ruim, você fica suando o nariz direto, né. Aí tinha um papel higiênico esticado em cima da minha cama. Aí eu pus uma vassoura, falei: "Pô, precisava tirar essas fotos pra capa". Aí pus a vassoura em cima desse papel higiênico, aí ficou um fundo branco, eu falei: "Ó, que legal". Aí tirei a foto. Aí tirei um monte de foto de vassouras em cima de pedaços de papel higiênico, e aí fui montando no celular, deu essa capa. Você que montou a capa Eu então. que montei a capa, exatamente. Eu falei: Bacana". E aqui tem 40 vassouras ou tem mais? Porque Não são contei são não, os cara, 40 tem um monte. rudimentos, tem um monte, Ele né. até ficar cheinho na capa. A ideia foi essa. Aí Vem foi mais algum livro técnico por aí? eu quero Tá fazer preparando mais um de outro? vassouras também, só que voltado pra música brasileira. Esse E eu on comecei a escrever. e onde é que o pessoal encontra seus livros? Você pode comprar diretamente comigo e atualmente na Freenote em São Paulo também. Por quê? Porque quando eu fui publicar meu primeiro livro, na verdade, quando eu me mudei para São Paulo, eu vendi esses livros para algumas escolas em Brasília, na verdade, uma versão beta deles, que foi uma coisa que ajudou a financiar o meu começo em São Paulo. Que começo de carreira na cidade grande, você sabe, é difícil. Então, meio que pagava algumas contas essa venda de livros. E aí, quando eu resolvi publicar valendo, eu fui consultar algumas editoras, até as editoras das revistas para as quais eu escrevia, mas editora é que nem gravadora de disco. Por exemplo, não sei se você sabe, mas se eu não me engano, os Paralamas ganham 13% de royalty só sobre a venda de discos. Não sei, E não são os faço ideia. Paralamas. Eu acho, se eu não me engano, o Roberto Carlos é o cara que mais ganha no Brasil, é tipo algo em torno de 17%. Mas ninguém compra mais disco, o pessoal escuta no Mas tem a Spotify. questão do Spotify, do No streaming, streaming etc. deve ganhar um para cada Mas streaming é uma coisa irrisória, audição assim. ali. Inclusive, eu não assino streaming por causa disso, É. que eu acho que o que se paga é uma afronta. Mas enfim, aí as editoras me ofereciam: eu te pago, vou te fazer um bom negócio, eu te pago 18% do valor de capa. Eu te pago 15%, 13%. E na época, quando eu publiquei o primeiro, foi em 2013 que eu lancei o Ostinatos, né. Cara,
eu tinha mais seguidores no Facebook do que as 2 editoras. Falei: "Quer saber? Por que que eu vou fazer alguma coisa aqui? Por que que eu vou pagar para fazer alguma coisa que eu posso fazer de graça? Não vou pagar". E aí, resolvi pesquisar gráficas, porque, assim, eu Aham. fiz a diagramação gráfica também, não tinha Uhum. grana para pagar um diagramador, então eu fui lá e comprei livros sobre diagramação gráfica e fui aprender. Aí testava isso, testava aquilo, fazia não sei o quê, aí deu certo. Aí fui procurar gráfica. Quando eu vi uma tiragem, eu falei: "Cara, se eu juntar uma grana, eu consigo bancar isso aí". Aí lancei 2 livros ao mesmo tempo, em 2013. O Estudos de Independência e Coordenação Motora através de Ostinatos, inclusive eu postei um vídeo ontem falando sobre esse livro, bem legal, e o Aplicações de Rudimentos em Fraseologia, que eu peguei os 40 rudimentos e os apliquei na bateria inteira por análise combinatória. Também deu Ó a matemática voltando. matemática, mas resolve, assim, a sua questão de virada e tal. E aí, falei: "Pô, eu consigo bancar a edição desses livros". E aí liguei para o editor da revista, pra Modern Drummer, da qual eu era colunista, falei: "Cris, queria pô, tô lançando 2 livros, queria mandar para o pessoal da crítica, tudo bem?". Ele falou: "Não, tudo bem, pode mandar, mas ó, o pessoal aqui é sincero, não vai alisar para ninguém não". Eu falei: "Não, não quero que alise não. Só queria que mandasse, se rolasse, sair alguma coisa, beleza". Aí mandei para os caras. Aí me sai uma matéria de meia página na Modern Drummer dizendo, começa: dois livros indispensáveis para o estudo de qualquer baterista sério". Cara, eu Puts, explodi de vender. Eu banquei o meu investimento das tiragens dos 2 livros em 2 meses, cara. vendendo pelo Facebook. O pessoal que comprou a revista entrava em contato comigo no Facebook: "Ah, queria comprar o teu livro, queria comprar o teu livro". Falei: "Não, beleza, faz o seguinte, está aqui a minha conta, faz o depósito, manda uma foto do recibo e teu endereço que eu mando para você". Dito e feito. E existe uma modalidade nos correios para se mandar livro que se chama impresso módico, que o frete é tipo, atualmente é R$ 9 para qualquer lugar do Brasil até 2 quilos. E vem com o rastreador. Então, se você vai mandar um livro, é baratíssimo. Você ainda oferecia o frete grátis para as pessoas. E, meu Deus do céu, a margem de lucro é absurda com relação ao custo de impressão e ao valor final. Então, cara, em 2 meses eu banquei essas 2 tiragens. Por exemplo, esse último livro de Vassouras, a pré-venda, antes do dia do lançamento, ele já estava pago. Você virou sua própria editora. Claro, você Você faz o viu? registro na Biblioteca Nacional como editor, aí você pode ser coautor e editor de outros livros, você faz edição do autor. E eu falei: "Pô, pra que eu vou pagar essa galera se eu posso ganhar todo esse dinheiro? Vou ganhar essa grana". Isso, se você tivesse aí 3 regras para ou 3 dicas para dar para quem vai começar a tocar bateria, 3 dicas indispensáveis: "Ó, foca nisso, nisso, nisso", ou "Você não pode deixar de saber isso, isso, isso". O que que você falaria? Goste de música, e nisso envolve ouça boa música, tenha boas influências, leia algumas coisas referentes à crítica. E, por exemplo, saiu a crítica de um disco, uma revista de música. Pô, dá uma olhada naquela crítica e corre atrás para ver se é aquilo mesmo que você pensa, porque não aceite a opinião dos outros como a sua opinião. Que hoje em dia tem muita gente que meio que terceiriza o raciocínio para o jornal que passa na televisão. Fala: "Não, deixa eu ver se é isso mesmo". Pesquise por você e veja se você gosta ou não. Outra coisa, tenha disciplina com relação a estudo mesmo, seja sério com isso. Eu sei que não existe o tal do mundo ideal, onde você pode estudar 10 horas por dia, 5 horas por dia, todo dia, não existe isso, mas o tempo que você tiver para estudar, eu tenho, sei lá, 1 hora hoje. Então essa 1 hora vai ser dividida nisso, 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 naquele outro, e saiba tratar com gente. Seja uma pessoa leve com relação a tudo e trate bem as pessoas, que você nunca sabe de onde vai sair o próximo trabalho, ou nem por isso, porque são pessoas mesmo. Sim, tem que tratar todo mundo com respeito, né. Trata E para ser um bem. grande baterista é trabalho duro ou talento nato? Claro que é sorte. Pô, eu achei uma lâmpada na rua, esfreguei, saiu um gênio. Quero tocar bateria. Aí sai, eu É, toquei. é. Tá aí tocando até Tô hoje, aí né. tocando, pô, valeu, gênio, obrigado. Os 3 outros desejos eu deixei para depois. Não, cara, é muito trabalho, mas não leva a muito trabalho como uma coisa negativa. Pô, você tá fazendo um negócio que você se amarra. A Eu grande questão é essa. Pô, eu me divirto fazendo o que eu faço. Tem estudos que são chatos? Sim, tem. Mas acaba, por exemplo, você vê o Michael Phelps, é o cara que mais nadou no mundo, em termos, mas ele tinha uma rotina de musculação pesadíssima para fazer, para ele ter a memória muscular, e de para treino, né. fazer e treino. E aquele negócio, o que faz a diferença não é um dia especial na sua vida, mas sim todos os dias a rotina.
Tem muita gente que mete o pau em rotina, tem aquela moda de: "Ah, que rotina é uma po", não, cara, rotina é o que te salva das coisas. Indo um Rotina é o pouco que aqui para o mundo do futebol, é por isso que a gente não tem mais batedor de falta, porque eles não treinam a falta, "Ah, não tem a não? memória não, não pode treinar a Ah, falta, por porque se quê?" porque hoje falam que pode machucar, dar alguma lesão, você não pode ficar ali 1 hora batendo falta. Os grandes batedores de Ah, faltas que a gente teve no Brasil, eles existiram porque eles treinavam muito bater falta depois que o treino acabava, o cara ficava lá batendo falta. sim, Juninho Pernambucano, Marcelinho Carioca, olha, Zico, cara. Roberto Carlos, enfim, esses grandes batedores que a gente teve. Hoje não tem mais. Você pode Poxa, ver aí, quem é o grande, não sei se você acompanha futebol, não, eu tô por fora, é, mas não tá perdendo muita coisa não, a coisa tá feia. ah, eu tenho muita preocupação na minha vida pra ficar torcendo pra time, sabe. É, O time que se quiser que torça pra mim, sabe. mas fazendo essa conexão com a memória muscular, é Aham. exatamente isso. As pessoas não treinam mais a falta. Por isso, não temos grandes batedores de falta. Exatamente, com bateria não adianta você falar que você vai ter uma técnica perfeita, que você está lá totalmente sincronizado na música, no tempo, no ritmo, se você não tem horas de voo dentro daquilo. Eu tenho um irmão que é piloto, por exemplo, tudo que ele quer fazer, ele quer crescer na profissão, ele tem que ter X horas de voo, que é experiência Sim, naquilo, fazendo aquele negócio. Não tem jeito, assim, não tem milagre. O milagre é a rotina, é o estudo diário, é a dedicação. Acho que em qualquer área, Fernando. sim. Acho que qualquer Estamos coisa. chegando aqui no nosso final, Opa! Daniel, dessa conversa muito legal, muito inspiradora, a Ah, eu sua nem comecei história. a mentir ainda, pô, sacanagem. Vamos fazer um ping-pong final aqui. Bora. Jazz, disciplina ou liberdade Os para 2, você? disciplina com liberdade, porque em jazz você ouve: "Ah, porque é música de improviso, né". Sim, mas você sabe que você tem cadeiras na faculdade sobre improvisação, 2, 3 e 4. Improvisação nada mais é de que saber cozinhar, por exemplo, junta esse ingrediente com aquele outro, vai dar isso. Então você tem que entender o resultado final para você entrar numa coisa. E a disciplina é de aprender a ouvir música, que quando você toca jazz, a principal parte do corpo do baterista não são as mãos, são os ouvidos, porque se um cara vai tocar uma coisa, você tem que saber para onde ele vai. Se ele tocar tan tararã tan, o que que você toca? Tanta. Exatamente isso. Então se ele Olha a minha tocar memória isso muscular é aí. exatamente isso. Então a grande questão do jazz é que você não consegue tocar pô, vai tocar, por exemplo, numa banda de rock, você vai manter aquela levada lá, aquele padrão. E aquilo ali do começo ao fim, no espaço tal, você tem a virada que é aquela virada que está escrita. Pô, é legal, mas eu realmente aquela história de fazer o show 100% igual todas as vezes, é uma coisa que fica chata depois de um tempo. Eu digo até, pô, eu tenho um amigo que estava tocando no Cirque du Soleil, e ele falando, pô, eles fizeram a comemoração do show número 3000 da turnê. Meu Deus do Não céu, aguentava mais tocar aquilo. 10%, e assim, não muda uma vírgula. Então, poxa, é massa, assim, bancou, resolveu a vida dele. Mas chega numa hora que você fala: "Pô, e aí?". Eu lembro que a gente conversava no O cara já pode tocar MSN, dormindo, né, que ele já vai no a gente automático ali. conversava no MSN no meio do show: "Não, espera aí, espera aí, espera aí. Plá, dublê, 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 dublê. Não, é, tá, não sei o quê". É engraçado. É. Então essa questão de você estar atento, de você não saber o que que vai sair dali, isso é uma coisa que eu gosto muito. E um palco inesquecível? O próximo, Olha, a música é profissão ou missão de vida para você? missão de vida. Ninguém entra nisso como se fosse um trabalho. "Ah, vou ali, vou passar o dedo assim na bater o cartão e etcétera e vou tocar", não. Ou você ama isso e você descobre maneiras de fazer isso financiar a sua vida, ou você não vai entrar nisso. Daniel, te agradeço Que demais pela isso. confiança de ter vindo aqui Obrigado, compartilhar a sua Fernando, que história. isso. Muito legal, Poxa, muito inspirador, assim, fica várias lições aqui do que você disse, eu pô, acho, para obrigado. quem vai assistir. E aí, por favor, fale aqui para nossa audiência, se quiser fazer uma aula de bateria contigo, onde é que fica o Instituto Aizu? Como é que a pessoa faz para chegar lá? De segunda Ah, a sexta, tá maravilha. todo dia aberto. Maravilha. Então, pessoal, o I Do, eu fundei há 14 anos em Brasília, a gente fica na 110 Norte e a gente atende com hora marcada, tá? Vocês conseguem me achar no Instagram, que é IDO_Instituto, e vai ser um prazer te receber lá para tocar bateria, porque eu acho que bateria é para você, é para o Fernando, é para ele, é para todo mundo. Quem quiser tocar bateria, consegue tocar bateria. Legal, eu vou lá fazer uma aula experimental. Venha, bora! Legal. Se você gostou desse episódio, não esqueça de se inscrever aqui no canal, apertar no sininho para receber todas as notificações dos novos episódios que a gente vai gravar.
Deixe o seu like se você gostou do que a gente conversou aqui, seu comentário, se você é um baterista, se não é, se quer fazer uma aula, quais são os seus heróis aí da música. Comente aqui, nos comentários, por favor, e eu te espero no próximo episódio. Valeu!